Ok, senhores, agora nós estamos dando parte, à segunda aula dessa série, que nós falamos sobre os circuitos divisores de tensão, e agora aqui nós vamos explicar um pouco a característica de um circuito ligado em paralelo, que é o divisor de corrente. Quando que eu uso o divisor de corrente? Já ouviu isso aí nos exercícios? Já leu isso no livro? Quando que eu aplico o divisor de corrente? Está interessado? Acompanhe aqui que pode ser muito útil aí, mais uma ferramenta de análise aí de circuitos para você. Show! Olha só, pessoal, eu tenho aqui uma corrente da fonte de 10 amperes. Primeira coisa, olha para o circuito. É sério? Claro que não, né? É um circuito ligado em paralelo. Eu tenho esses dois pontos em comum com esses dois pontos. Então, o R1 está em paralelo com o R2 e, neste caso aqui, também está em paralelo com a fonte, né? Coloquei um circuito em paralelo com a fonte. Nem desenhei a minha fonte aqui para não te viciar, porque às vezes no circuito divisor de corrente, eu quero que você enxergue somente a corrente vinda da fonte. Tá? Então esquece um pouco a fonte aqui, diferente do divisor de tensão, né? Que aqui eu quero saber a fonte, seja ela qual for, não me importa quantos volts ela é, não me importa a DDP da minha fonte de tensão, a corrente que ela está enviando para o circuito é sabida que é de 10 amperes. Desse total de 10 amperes, qual é o percentual, qual é a fração, qual é a parte que vai descer por R1 de 4 ohms, qual é a parte que vai descer por R2, que neste caso vale 16 ohms. Eu consigo saber de forma rápida ou tenho que fazer análise completa de circuitos como nós ensinamos em paralelo? Primeiro, nós vamos fazer a análise completa até para chegar na equação do circuito divisor de corrente. Como é que seria a análise completa? Que também não é nada demais não, é bem tranquilo. Como é que eu faria isso, pessoal? Olha só, a queda de tensão aqui é igual a essa queda de tensão, que é igual à queda de tensão da fonte. Como é que eu calcularia essa queda de tensão, ou melhor dizendo, a tensão em cima desses dois resistores, sabendo a corrente total do meu circuito? Como é que eu faria? Primeiro, eu preciso fazer a resistência equivalente deste meu circuito em paralelo. Temos dois resistores ligados em paralelo, então a resistência equivalente vai ser o produto dos dois resistores pela soma dos dois resistores, beleza? Depois que esses dois virarem um, a corrente total da fonte passando pelo meu resistor equivalente vai me dar uma tensão. E a tensão da multiplicação do REC pela corrente total, vai ser a própria tensão em cima do R1 do R2. Se eu fizer isso daqui, a tensão em cima do meu resistor equivalente vai ser igual à tensão em cima do R1, que vai ser igual à tensão em cima do resistor 2, afinal ele é o equivalente dos dois resistores, e a tensão aqui em cima do meu resistor equivalente nada mais é do que a minha resistência equivalente vezes a corrente total que está vindo aqui da fonte. Não é assim? Então eu posso dizer o seguinte, a minha queda de tensão em cima da resistência equivalente, que vai ser a queda de tensão em cima do R1, que é igual à queda de tensão em cima do R2, vai ser R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, que multiplica a tensão da minha fonte. Beleza? Descobri a tensão aqui, que é o VREC em cima da resistência equivalente, que é a mesma dessa, que é a mesma dessa. Descobri. Se eu tenho essa tensão, tem esse resistor, lembrando da primeira lei de Ohm, eu tenho a tensão, que eu descobri aqui, vou calcular aqui. Eu vou ter a resistência, eu quero descobrir a corrente, fica fácil, Então, se eu quero descobrir quanto que vale a minha corrente I1, que passa pelo resistor 1, basta eu pegar a tensão VR1, basta eu pegar VR1 e dividir pela minha resistência 1. Apliquei a primeira lei de Ohm. I, V, passo R dividindo. Só que o VR1 é igual a tensão em cima da resistência equivalente. Está tudo em paralelo, essa tensão está em paralelo com essa, que é a tensão, que vai ser a tensão em cima da resistência equivalente desses dois. Então vai ser, teremos I1 igual R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, que multiplica a corrente total da minha fonte. Vou colocar aqui tudo isso dividido por R1. Vou colocar até de uma cor diferente aqui para destacar bem, tá? Esse R1 é esse R1 aqui, ok?
esse está dividindo aqui, vem para cá, eu posso cortar simplesmente esse R1 com esse R1, e eu vou ter que a corrente pelo resistor 1 vai ser R2, esse R2 que ficou, dividido pela soma, que multiplica a corrente total. Olha que bacana. Vou chegar à conclusão que a corrente que vem pelo ramo, pelo resistor 1, é igual à resistência oposta do outro ramo, né? A resistência do outro elemento em paralelo, R2, dividido pela soma, multiplicado por essa corrente total. Pode ajudar bastante aí a velocidade da nossa análise. Então lembra, o divisor de tensão era diferente, era o resistor próprio, dividido pela soma deles, que era o equivalente no série, né? Aqui é o contrário. O I1 é igual ao resistor oposto, o outro resistor, dividido pela soma, vezes a corrente total. Se eu fizer a mesma análise aqui para o I2 vai ser o VR2 aqui, que é igual a VR1, que é igual a tensão em cima do resistor equivalente, dividido por R2. Isso aqui, pessoal, vai ser o quê? O que é o VR2 mesmo? Aqui, ó, é igual ao VREC, ó. Vai ser R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2 multiplicado pela corrente total. Tudo isso dividido pelo R2 aqui, ó. Esse R2 está aqui, ok? Se é assim, corta esse R2 com esse R2, eu vou chegar que o meu I2 vai ser R1 dividido por R1 mais R2, que multiplica a corrente total. Presta atenção. A corrente aqui no ramo I2 vai ser o elemento resistivo do outro braço em paralelo. Portanto, o I2 é o resistor contrário, R1, dividido por R1 mais R2, pela soma deles, que multiplica a corrente total da fonte. Então, se eu quero descobrir quanto que vale o I1 e o I2, basta usar uma dessas duas expressões, está tudo certo. É uma maneira bem simplificada. Eu também posso fazer pelo modo tradicional, o modo clássico de solução de circuitos? Claro que posso. Eu calculo a resistência equivalente, calculo a tensão em cima da resistência equivalente, né? Vai ser essa expressão. Depois eu vou pegar esse valor que eu calculei e dividir pela resistência de cada braço, né? Que nós vamos chegar no mesmo valor. Ou aplico aqui direto, tá? Vamos para esse exemplo aqui, ó. Vamos resolver para esse exemplo? Se nós resolvermos aqui o exemplo numérico, nós temos aqui, ó, R1 e R2, né? Eu quero saber quanto que vale I1, quanto que vale I2. Meninos, se eu somar I1 mais I2, tem que ser igual a 10, é óbvio, né? Então a somatória das correntes aqui tem que ser igual à corrente total. Então eu tenho 10 litros passando por segundo, né? Numa tubulação e duas descidas, e a somatória das duas descidas de tubulação de água tem que ser igual ao cano principal, né? Então se eu estou passando 10 litros por segundo aqui, as duas, se foram canos iguais, foram cargas iguais, vai descer 5 litros por segundo em cada cano, né? Ou pode descer 1 litro, se for um cano bem fininho, um consumo bem pequeno em 1 litro por segundo numa descida e 9 litros por segundo na outra, de modo que a somatória tem que dar 10. Assim como a somatória das tensões no circuito de série, né? Elas são iguais à elevação, a somatória das quedas de tensão nos resistores tem que ser igual a fonte, a elevação. Aqui também a somatória das correntes em cada ramo tem que ser igual à corrente total produzida. Sempre tem que fechar. Não pode sobrar nada, não pode faltar nada. Ok? O que está sendo gerado tem que ser exatamente o que está sendo consumido pelas cargas. Não é isso? Então vamos lá. Vou calcular quanto que vale o I1 pelo divisor de tensão. I1 vai ser, ó, o oposto. Ó, o I1 é o oposto, 16 ohms, dividido pela somatória dos dois. Eu já estou substituindo direto para economizar quadro, né? O certo seria replicar aqui a expressão literal, né? Então, vamos lá, 16 dividido por R1, 4, mais R2, 16, 20, que multiplica o total que está vindo aqui, são 10 amperes, ok? Então, se eu cortar esse zero para esse zero, ficou 16 dividido por 2, quanto que dá?
8 amperes. Olha que facilidade, né? Que simplicidade eu calcular quanto que é a corrente aparecendo nesse ramo aqui, tá? Mesma coisa para o I2. O I2 é o resistor oposto, 4, portanto, dividido pela soma, vezes 10. Corta aqui, 4 dividido por 2 é igual a 2 amperes. Será que faz sentido isso que está aí no quadro? Primeira coisa que eu tenho que somar. Se eu somar a corrente total da minha fonte, ela obrigatoriamente tem que ser o I1 mais o I2. 8 com 2. 8 com 2 é igual a 10? É igual a 10. Então, caminhamos bem. Até agora está tudo tranquilo, né? A segunda análise que a gente tem que prestar atenção aqui é, percebam, passou 8 amperes no resistor de 4 ohms e passou 2 amperes no resistor de 16. Faz sentido o maior resistor circular por ele a menor corrente? Né? Faz sentido o menor resistor circular por ele a maior corrente? Claro que faz, né? Se o caminho de descida aqui é mais fácil, é menos dificultoso, né? É mais fácil descer por aqui, né? Se torna mais tranquilo, é menos sofrido, né? É menos resistivo, a resistência é menor, a maior parte da corrente, a maior parcela da corrente vai escolher esse caminho, no caso 8 amperes. Esse aqui tem um caminho muito difícil, um caminho muito estreito, muitas curvas, né, para fazer, muita dificuldade para descer. A menor parcela da corrente total vai escolher aqui. Então, quanto menor a resistência, maior é a corrente. Quanto maior a resistência, menor é a corrente. E é proporcional, né? Então, percebam que aqui é 4 vezes maior. 16 ohms é 4 vezes maior do que 4 ohms, né? E 8 amperes é 4 vezes maior do que 2 amperes. Né? Então é proporcional pela lei de Ohm. Né? Então, se aqui a resistência é 4 vezes maior, mais difícil, a corrente vai ser 4 vezes menor. É inversamente proporcional. Ok? Porque quanto maior a expressão da corrente, ó, né, a resistência ela é inversamente proporcional à resistência. Quanto maior a resistência, menor é a corrente. Já pararam para analisar dessa forma aqui? Já pararam para pensar, né? A resistência está aqui embaixo. Quanto maior for esse número da resistência, menor vai ser a corrente. Né? A própria expressão matemática, a lei de Ohm, nos diz isso. Já pararam para perceber essas coisas? Viram que interessante? Tá? Então, olha só. 2 continhas muito simples, eu resolvo o meu problema. Ah, professor, mas como é que eu faria se fosse pelo modo clássico? Né? Talvez dê tempo a gente rabiscar aqui, ó, rapidinho. Primeiro, eu calcularia a resistência equivalente, vamos pagar aqui, se fosse pelo modo clássico, o modo raiz de solução, né, desse sistema, primeira coisa a gente teria que calcular a resistência equivalente desse circuito. Então vou colocar aqui pelo modo clássico, se a gente faz aqui rapidinho, o que seria? Primeiro, qual que seria a resistência equivalente desse circuito aqui? É o produto pela soma. Vou economizar quadro aqui, ó. R1 vezes R2 por R1 mais R2. E seria o quê? Quanto que é R1 vezes R2? 4 vezes 16. 40 mais 64, não é isso? 64 dividido pela soma, que é igual a 20. 64 por 20, quanto que vai dar isso aí, pessoal? 64 dividido por 20. 3,2, não é isso? Então, isso aqui seria igual a 3,2 o quê? Ohms. Vou calcular então agora quanto seria a tensão em cima dessa minha resistência equivalente. Quanto que seria a tensão aqui em cima? Seria a resistência equivalente, 3,2 ohms, vezes a corrente total do circuito, porque essas duas resistências ficariam uma só, que é a resistência equivalente, ficaria um circuito com uma única resistência, circulando por ele toda a corrente do circuito, que seria 32 volts. Não é assim? Ok? Agora, se eu achei que aqui vale 32 volts, portanto aqui também, né, porque elas estão em paralelo, quanto que vai ser essa corrente 1? Quanto que vai ser a corrente 2? Eu poderia dizer que, aqui ó,
ao I1 aqui, ao I1 aqui, né? Ao I2 aqui. O I1 vai ser a tensão em cima do resistor 1 dividido pela resistência 1. O que é isso? 32 volts dividido por 4. Isso vai ser igual a 8 amperes. Mesma coisa o I2 aqui, que eu teria os mesmos 32 volts, VR2, dividido pelo R2, que vale 16, que vai ser igual a 2 amperes. Então percebam que eu cheguei nos mesmos valores, né? Cheguei aqui nos mesmos valores, pelo modo clássico e pelo modo Nutella, digamos assim, utilizando um divisor de corrente. Então, olha o nosso circuito, como é que ficou bacana, pessoal. A gente conseguiu achar todas as informações possíveis, né? Aqui eu tenho 8 amperes, aqui eu tenho 2 amperes. É bacana vocês desenharem o circuito, após calcular tudo, né? Vem e preenche o circuito, vocês enxergarem, começar, né, a ter a cabeça de simulador de circuitos elétrico-eletrônicos. Eu tenho aqui 10 amperes, desses 10 amperes, 8 vem para cá, 2 vem para cá. Eu tenho uma queda de tensão de 32 volts aqui, que é igual a 32 volts aqui. Se aqui fosse a minha fonte, né, eu teria falado que eu teria uma fonte de 32 volts CC. Olha que bacana. Então, pega as grandezas que nós vamos calculando, sempre transportem para o circuito, fica claro você entender, né, aonde está indo cada parte da corrente, cada tensão. Vocês vão ganhando habilidade, né, ganhando experiência, ganhando aí quilômetro rodado em circuitos, que é muito importante, né, a gente parar, olhar, entender o que está acontecendo. Show! Plus! Bacana, pessoal, bom demais, né? Então, olha, duas regrinhas fáceis de a gente trabalhar, duas ferramentas importantes e fáceis da gente compreender, utilizar e trabalhar, que é o divisor de tensão e o divisor de corrente. Bons estudos, continuem firmes e fiquem com Deus. Obrigado.